Olá pessoal, tudo bem? Exercício 147 do Enem. Continuando aqui nossa série, não esqueça de compartilhar, curtir e deixar um comentário no nosso vídeo, tá bom? Uma cozinheira produz docinhos especiais por encomenda. Usando uma receita base de massa, ela prepara uma porção. Então vai ter uma base de massa padrão que rende uma porção, com a qual produz 50 docinhos maciços de formato esférico com 2 centímetros de diâmetro. Um cliente encomenda 150 desses docinhos, mas ele pede com um formato esférico de 4 centímetros de diâmetro. A cozinheira pretende preparar o número exato de porções da receita base de massa necessária para produzir os docinhos dessa encomenda. Quantas porções da receita base de massa ela deve preparar para atender esse cliente? Então, ela já tem uma medida padrão. Ela quer saber quantas vezes essa medida padrão vai ser repetida. Como é uma esfera, nós temos que lembrar que o volume V de uma esfera vai ser igual a 4 sobre 3 vezes o π vezes o raio dessa esfera ao cubo. Então, essa é a primeira fórmula que nós temos que decorar. Volume de esferas. Sabendo dessa informação, eu vou calcular qual que é o volume total da receita base dela, usando como base, que é 50 docinhos, vezes 2 centímetros de diâmetro. Então, o volume vai ficar quanto, então, dessa receita dela? De um docinho vai ser 4 sobre 3 vezes o π. O raio vai ser quanto? Se 2 é o diâmetro, o raio é a metade, tá bom? Então, aqui, ó, o total é o diâmetro. E a metade é o raio. Então, como lá fala 2 de diâmetro, de raio ele vai ter 1 e 1. Então, o raio aqui vai ser 1 ao cubo, né? Então, o volume de um docinho. Como são 50 docinhos, então o volume da receita base dela vai ser 4 vezes o π vezes 1 ao cubo, que é 1 vezes 50. Então, 4 vezes 50, 200 π sobre 3. Então, esse é o volume padrão que ela tem da massa dela. Aí acontece, ela vai preparar uma encomenda de 150 com um diâmetro de 4. Então, o volume 2 vai ser 150 docinhos vezes o volume de 4 esferas. O volume de uma esfera, né? 4 sobre 3 vezes o π, 4 de diâmetro. Então, de raio vai ser 2 ao cubo. Então, vamos multiplicar aqui, ó. 2 ao cubo é 8, né? Sobre 3. Então, ó, 4 vezes 8. Então, vai ficar 150 vezes o π. 4 vezes 8, 32, sobre 3. 150 vezes 32. Vou fazer aqui do ladinho, minha colinha, né? Para fazer essa conta, a gente pode, né, cortar esse zero. E no final, eu acrescento ele. 5 vezes 2, 10. Vai 1. 2 vezes 1, 1. Com 1, 3. 3 vezes 5, 15. Vai 1. 3 vezes 1, 3. Com 1, 4.
Então vai dar 4.8. Acrescento 0, 4.800. Então o volume 2 de massa total que ela tem que preparar é 4.800 π sobre 3. Esse é o volume total que ela tem que preparar. A receita base dela é 200 π sobre 3. Então, quanto que é, né? Quantas vezes ela vai ter que preparar a receita base? Então, a quantidade dessa receita base vai ser igual a quê? O volume 2 dividido pelo volume base. Então vai ficar quanto aqui, ó? 4.800 π sobre 3 dividido por 200, que é a base, né? Π sobre 3. Como que eu faço divisão de fração? Então, retomando aqui, para quem a gente não lembra, vai ficar assim, ó. 4.800 π sobre 3. Quando eu faço divisão de fração, a gente inverte o segundo e multiplica. Então, eu vou ter que pegar esse aqui e jogar para cima, e esse aqui eu jogo para baixo e multiplico. É assim que a gente faz divisão de fração. Então, vamos multiplicar, né? Aí, olha que bacana que a gente pode fazer. Por que que eu não usei o π até agora? Não coloquei o valor dele, que é 3,14. Porque como eu estou multiplicando, eu posso cortar esse 3 com esse 3. Esse π eu posso cortar com esse π aqui de baixo. Então vai ficar 4.800 sobre 200. Esse 0 eu corto com esse eu corto com esse. Fica 48 dividido por 2, que me dá 24 vezes a receita base vai chegar no 4.800. Então, resposta alternativa E. Então, se eu pegar a receita base, né, multiplicar por 24, eu vou chegar no volume 2, 4.800 π sobre 3. Então, a resposta aqui, ó, 24, alternativa E. Valeu, pessoal. Um grande abraço.